Eu postei uma aula no canal sobre as parcelas integrantes do salário de contribuição. Agora a aula é sobre as parcelas não integrantes do salário de contribuição, ou seja, as parcelas que não irão compor a base de cálculo para efeito de contribuição previdenciária. Inicialmente, vamos mais uma vez lembrar o conceito de salário de contribuição. Em regra, é a base de cálculo da contribuição dos segurados. Em regra. Mas nem tudo que o segurado recebe é salário de contribuição. Por isso, hoje, vamos ver nesta aula o que é que não integra, o que não faz parte, o que é que não entra nessa base de cálculo para efeito da contribuição a ser recolhida, a ser paga. O conceito do salário de contribuição é diferente para cada segurado. Isso no vídeo anterior eu expliquei. No caso da doméstica, o salário de contribuição é o que está na carteira. Já do segurado especial, é a renda da sua comercialização, a renda bruta da sua comercialização da produção rural. O facultativo é aquilo que ele declara, ok? Então, salário de contribuição diverge de segurado para segurado. Vamos iniciar. Parcelas não integrantes, as parcelas que não integram o salário de contribuição. Para início de conversa, os benefícios do RGPS. Com exceção do salário maternidade, os demais benefícios eles não integram o salário de contribuição. O que eu quero dizer com isso? É que não existe cálculo de contribuição sobre os demais benefícios, somente sobre o salário maternidade. Ok? Então, só o salário maternidade integra a base de cálculo, o salário de contribuição. Veja, o artigo 9º, o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio, possui uma lista exaustiva e aqui nesse slide nós vamos separar aqui o que é indenização de ressarcimento. Indenização é a reparação por um dano. Houve um prejuízo, então, em reparação a esse prejuízo, se recebe indenização. Então, coloca logo isso aí na sua mente. As parcelas relativas à indenização, elas não estão incluídas no conceito de salário de contribuição e de remuneração, bem como também o ressarcimento. O ressarcimento é uma espécie de reembolso. Imagina que você trabalha numa empresa, você vai prestar um serviço para aquela empresa, você utiliza um carro da empresa, ok? Utiliza um carro da empresa e no meio do caminho o carro fura um pneu. Estou dando um exemplo. Você para em uma oficina, pede que consertem o pneu, paga com o dinheiro que você tem, o seu dinheiro, e a empresa vai ressarcir você. Você pede uma notinha, apresenta à empresa e a empresa vai ressarcir o gasto que você teve. Ok? Essa é a diferença. Indenização é um prejuízo, é a reparação por um dano, por um prejuízo que você teve. O ressarcimento é a devolução de um gasto que você efetuou. Indenização e ressarcimento, em regra, não entram no salário na base de cálculo da contribuição, não integram o salário de contribuição. Também as ajudas de custo e o adicional mensal recebido pelo aeronauta. Lembra dessa palavra aqui, aeronauta. A ajuda de custo é uma ajuda que é concedida para a transferência permanente, nunca inferior a 4 meses de salário. Nunca inferior a 4 meses. O adicional mensal, que é esse adicional recebido pelo aeronauta, é um valor nunca inferior a 25% do salário recebido na base. É uma transferência provisória.
é uma transferência provisória. Aqui embaixo nós temos que tais verbas têm caráter indenizatório, não possuindo, portanto, natureza salarial. Tanto a ajuda de custo quanto o adicional mensal ao aeronauta possuem caráter indenizatório e, portanto, não tem natureza salarial. Desta forma, não integram o salário de contribuição e não serão base de cálculo das contribuições previdenciárias. Também a parcela in natura. O que é parcela in natura? É uma parcela recebida de acordo com esse programa de alimentação do trabalhador, o PAT, nos termos da lei. É dito in natura porque não é pago em espécie. Se o valor for pago em espécie, então o valor vai integrar o salário de contribuição. Agora, se a parcela é in natura, se o trabalhador recebe, diria assim, uma cesta básica, nos termos da lei, desse programa de alimentação do trabalhador, então não entra no cômputo do salário de contribuição. Também férias indenizadas. Aqui, sempre que aparecer indenizada, você já fica ligado, né? Foi indenizado, não entra. Inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, que história é essa dessa dobra de remuneração de férias. Por enquanto, foca aí. Férias indenizadas não integram o salário de contribuição. A parcela in natura é aquela parcela recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei 6.321 de 76. O Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, aprovado pelo Ministério, quando devidamente cumprido pelo contribuinte nos exatos termos da lei, permite que a empresa forneça alimentação e cestas básicas a seus segurados, sem que tais valores integrem a base de cálculo das contribuições, ou seja, as empresas não pagam contribuição se elas fornecem alimentação e cestas básicas a seus segurados. Agora veja, se o pagamento do auxílio alimentação ele for feito em dinheiro, como eu disse, ele integra. Ele só não integra se for feito in natura. In natura, cesta básica, alimentação, diria assim, a empresa oferece refeição para os seus funcionários, ou se trabalha à noite, tem um lanche à noite, uma refeição à noite. Mas se for em dinheiro, o auxílio alimentação pago em dinheiro integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Também não integra a base de cálculo das contribuições a indenização de 40% paga pelo empregador sobre o montante do FGTS por demissão sem justa causa. 40% não integra pago sobre o montante que há na conta do segurado, do empregado, em caso de demissão sem justa causa. Esses 40% são pagos pelo empregador quando dispensa sem justa causa o empregado. Também indenização, sempre indenização, por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 1988. 5 de outubro de 1988 é a data da promulgação da Constituição Federal. Então, indenização paga por tempo de serviço anterior à Constituição do empregado não optante pelo FGTS não integrará a base de cálculo do salário de contribuição. Aqui embaixo de novo, indenização por despedida sem justa causa nos contratos por prazo determinado. Ok? Metade dos salários até o fim do contrato. Aqui é nos contratos por prazo determinado. Não é um contrato assim de comum que uma empresa faz com o seu empregado assinando carteira por tempo indeterminado. Aqui é no caso de uma dispensa sem justa causa em um contrato determinado, tem caráter de indenização, portanto não integra o salário de contribuição.
Veja, importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra. Aqui a gente vai saber o que negócio é esse de dobra. Não integram. Férias indenizadas não integram. O adicional de 1/3, se ele for indenizado, ou seja, se ele for pago na rescisão contratual, não irá integrar o salário de contribuição. E a dobra de férias. O que é a dobra de férias? É quando, aqui, ó, sempre que as férias forem concedidas após o prazo legal. Existe um prazo para que a empresa conceda férias ao seu empregado. Se o empregador não conceder as férias dentro do prazo legal, então essas férias pagas fora do prazo legal terão caráter indenizatório. Então, se ela tem caráter indenizatório, elas não integrarão o salário de contribuição. Isso acontece muito. O empregado trabalha 1 ano e o patrão não dá férias. Aí no ano seguinte, o empregado passa a ter direito a 2 férias. Uma, ele vai gozar as férias. Uma, ele vai aproveitar, vai curtir. E a outra que está atrasada, o patrão vai pagar, mas como ele vai pagar fora do prazo legal, vai ter caráter indenizatório. Então, fala dobra de férias, é como se o acúmulo de mais de uma férias. Entendeu? Então, aquele período de férias, ou as férias recebidas dentro do período legal, integram. Mas as férias recebidas fora do período legal não integram, porque possuem caráter indenizatório. O que mais? Indenização do tempo de serviço do safrista. Falou em indenização, não, já sabe, né? Não entra. Incentivo à demissão, o famoso PDV, é o pedido de demissão voluntária, também não integra. E abono de férias. Abono no sentido aqui de venda, a venda de 10 dias de férias. Aqui eu coloquei uma observaçãozinha quanto à indenização do tempo de serviço do safrista. Expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, a importância de 1/12 do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Esse valor pago pela empresa é em caráter indenizatório, não integra o salário de contribuição, não sofre o recolhimento, a cobrança de contribuição previdenciária. O que mais? Ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados, aqui desvinculados do salário. Ganhos eventuais que possuem caráter de liberalidade e sem habitualidade. Imagina que você está trabalhando e alguém chega e dá um valor lá a você, gostou do seu serviço. Imagina que você trabalha lá num hotel, né? Você é aquela pessoa que recepciona e a pessoa gostou tanto de você que ele deu um extra, um valor, um agrado, como a gente costuma dizer. Ou seja, houve a liberalidade dessa pessoa em dar. E não houve habitualidade. É uma coisa que acontece, mas não corriqueiramente. Então, esse tipo de ganho eventual não integra o salário de contribuição. Também o abono, né? O abono é um plus no salário. Ainda a licença-prêmio indenizada. Foi indenizada, já sabe, não integra o salário de contribuição. A indenização por dispensa sem justa causa, indenização, mais uma vez entra aqui a palavra indenização, no período de 30 dias que antecede a correção salarial, é chamada de demissão obstativa. Essa indenização é no valor de um salário mínimo. Esse tipo de indenização não integra. Agora perceba que a dispensa ela é sem justa causa, ok?
Vale transporte, agora esse vale transporte ele só não integrará se for pago na forma da lei, ok? Como é que a empresa paga? A empresa paga o valor que exceder 6% do seu salário base. 6% do seu salário base. Pela lei, não pode ser em dinheiro esse vale transporte. Pela lei. Aqui há um conflito. E é preciso que a gente conheça isso aqui. Pela lei, esse vale transporte não pode ser em dinheiro. Pela lei, o sujeito recebe um cartão, vamos dizer assim, e esse cartão possui um montante. Isso acontece muito em capital, né? E as empresas de ônibus aceitam o passe daquele cartão. Pela lei não pode ser em dinheiro, mas pela jurisprudência pode ser em dinheiro. A súmula número 60 da AGU, Advocacia Geral da União, diz que pode ser em dinheiro. E vincula a Receita Federal do Brasil e a Fazenda Nacional. Ok. Mas o que é que você tem que entender? Vale transporte não integra se for pago na forma da lei. Não integra. Para efeito de prova do INSS, não integra o salário de contribuição. Quando eu digo que não integra, entenda, o salário de contribuição, eu estou dizendo que o patrão não vai pagar sobre aquele valor. Entendeu? Não vai pagar sobre aquele valor. O que mais? Ajuda de custo. Agora essa ajuda de custo tem uns detalhes. Ela tem que ser paga em parcela única e recebida exclusivamente em decorrência de mudança do local de trabalho do empregado. O empregado trabalha numa empresa aqui em Olho d'Água, a empresa tem uma filial lá em Maceió, e a empresa propõe a ele umas vantagens. Olha, eu vou aumentar o seu salário, você está ganhando 2, eu vou pagar 4. Agora você vai ter que mudar para lá. Você vai ter que deixar Olho d'Água e vai morar agora em Maceió. A empresa vai pagar uma ajuda de custo, que é justamente para ajudar no transporte. Ele vai ter que se mudar, vai ter que pagar o carro da mudança e outras coisas, né? Quem sabe uma casa, alugar uma casa. Essa ajuda de custo ela tem que ser paga em parcela única e tem que ser exclusivamente em decorrência dessa mudança de local de trabalho. Ou seja, tem que ocorrer a mudança. Ok? Preenchido. Se for preenchidos esses dois requisitos cumulativamente, parcela única e em decorrência de mudança do trabalho, exclusivamente, a ajuda de custo não integra o salário de contribuição. Diárias não integram, mas quanto a diárias, nem sempre foi assim. Antigamente, as diárias, elas não tinham esse mesmo tratamento. Nós vamos ver daqui a pouco. Também o que é que não integra? A bolsa de complementação educacional de estagiário, mas quando paga nos termos da lei. Atenção aqui, se o estágio for realizado em desacordo com a lei, o estagiário será segurado obrigatório na qualidade de empregado e os valores recebidos irão integrar o salário de contribuição. Nós já estudamos sobre isso, né? E sobre eles incidirá contribuições previdenciárias. Essa lei do estágio é a lei 11.788, né? Quanto às diárias, nem sempre as diárias tiveram esse tratamento. A partir da vigência da lei 13.467/2017, nós podemos concluir que o total das diárias, ainda quando excedentes a 50% da remuneração, não mais integrarão o salário de contribuição em qualquer caso. A partir de 2017 foi que as diárias passaram a não integrar na sua totalidade o salário de contribuição. Antes disso, preste atenção nisso, preste atenção no que eu estou dizendo. Antes de 2017, antes dessa lei, só integravam o salário, ou melhor, só quando excediam, né? Só quando excediam
50% da remuneração é que as diárias passavam a integrar o salário de contribuição. Até 50% tudo bem. Só que agora o valor é total. Foi diária, não integra. Foi diária para a viagem, não integra o salário de contribuição. Não importa se é 10, 20, 30, 40, 50, não importa. O total das diárias não integra o salário de contribuição. Ainda, a participação nos lucros ou resultados da empresa. Se o empregado tiver uma participação, a parte paga ou creditada de acordo com a lei. Tem que ser de acordo com a lei. Não vai integrar o salário de contribuição. Mas, além de ser de acordo com a lei, essa participação no lucro tem que ser paga em, no máximo, 2 parcelas por ano. O empregado não pode receber mais do que 2 parcelas por ano do lucro, da participação no lucro. Ok? E mais, ele tem que receber no máximo 2 parcelas por ano. E cada parcela, entre uma e outra, tem que ter um intervalo mínimo de 1 trimestre. Ok? De 3 meses. Não é isso? Um trimestre? 3 meses. Ou seja, para que a participação nos lucros ou resultados da empresa não integre o salário de contribuição, a parcela ou a participação paga ou creditada tem que ser de acordo com a lei específica. No máximo, tem de ser pagas 2 parcelas por ano civil, não podem ser pagas mais de 2. E tem que haver um intervalo entre uma parcela e outra de 3 meses. Entendido? Tem que observar tudo isso. De acordo com a lei, 2 parcelas por ano e um intervalo entre uma parcela, o pagamento de uma parcela e outra, de 1 trimestre civil. Também não integra o salário de contribuição abono do Programa de Integração Social, o famoso PIS, e nem o Programa de Assistência ao Servidor Público, que é o PASEP, PIS-PASEP. Esse abono recebido a título de PIS-PASEP não integra. Tem muita gente que recebe isso, né? Depois de 5 anos, aí começa a receber PIS, né? Muito bem. Também não integram o salário de contribuição, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação, mas, fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação, se for pago, mas o empregado ele pode ir ao local do trabalho e voltar todos os dias para casa, vai e volta, então não entra nesse conceito aí. Integram. Se o empregado receber, preste atenção, se a empresa fornecer ao empregado valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação, mas esse empregado, a distância da casa dele para o trabalho é tal que ele pode ir todos os dias e voltar, então esses valores que ele receber irão integrar o salário de contribuição. Só não integram, perceba aqui embaixo, quando, em 2 situações, quando ele vai trabalhar, ele é contratado para trabalhar num local distante de sua residência em canteiros de obra, ou local que por força da atividade exija deslocamento e estada, ou seja, ele tem que ficar por lá, porque é longe, tem que ficar por lá, entendeu?
Tranquilo? Também não integra a complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Que, Antônio, que história é essa? Existem empresas que, quando o empregado se afasta e fica recebendo auxílio-doença pela Previdência, a empresa, como o auxílio-doença é 91%, lembra? O valor do auxílio-doença é de 91%. Então, existem empresas que completam o salário daquele empregado. Ele está afastado em casa, está recebendo menos, está recebendo 91%. Aí a empresa completa com 9%, para que ele receba os 100%, para que ele, uma vez que está numa situação delicada, é um momento em que ele mais precisa, a empresa, de forma compreensiva, complementa. Então, essa complementação, esses 9%, eles não entram no salário de contribuição, mas a empresa tem que estender esse direito a todos os empregados, se eles necessitarem. Quando eles necessitarem, eles têm que ter esse direito. Não é uns e outros não. É um direito que a empresa tem que estender a todos. Quando houver necessidade, todos terão esse direito. Também, contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica relativas a programa de previdência complementar. Mas, veja aqui mais uma vez, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes. Essa previdência complementar pode ser aberta ou pode ser fechada. Aqui a gente não vai se deter para entender o que é previdência complementar aberta ou fechada. Vamos apenas focar nisso. Se a empresa ela pagar para os seus empregados uma previdência complementar, esse dinheiro pago para a previdência complementar em favor dos seus empregados não integrará o salário de contribuição, desde que ela pague para todos os seus empregados e dirigentes. Desde que ela pague para todos os seus empregados e dirigentes. Tudo bem? E diz aqui, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com médicos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. Aqui é uma espécie de plano de saúde, né? Se a empresa tem um plano de saúde, paga um plano de saúde. Se esse plano de saúde é extensivo a todos, se é um plano, esse valor de relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, se ele é próprio da empresa ou por ela conveniado, então também não entra esse valor nas parcelas integrantes do salário de contribuição.